Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a crise econômica mundial, que, claro, afetou também aqui os mercados nacionais, muito por conta do coronavírus, mas não só, né? E sobre esse assunto vamos conversar com o economista, o professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, colunista da Folha de Londrina, Marcos Sambalducci. Professor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. O prazer é todo meu, pode ter certeza. Professor, vamos explicar então essa crise econômica. Houve aí nas últimas semanas o circuit breaker, né, que é a suspensão das atividades da Bolsa, né, por 2 vezes numa mesma semana. Isso tudo tem muito a ver com o coronavírus, mas também tem outros fatores envolvidos. Eu queria que o senhor começasse explicando isso para a gente. Na verdade, o mundo todo, a economia toda já vinha com um processo de resfriamento da economia e nós já vínhamos apresentando algumas características ali que mostravam que o PIB do mundo ia ser um pouco menor, principalmente pela situação de conflagrada ali entre a China e os Estados Unidos, que acabou levando a uma derrocada no comércio internacional. Isso foi um agente que acabou provocando uma retração econômica no mundo inteiro. Certo. Agora, a partir da descoberta do vírus em dezembro, no final de dezembro na China, essa situação veio se agravando. Simplesmente porque quando você fecha as cidades, quando você fecha escolas, quando você fecha teatros, é claro que o consumo diminui. Você vai ter uma retração de consumo e evidentemente que as empresas começarão a produzir menos para atender, porque você só produz aquilo que é consumido. Havendo uma diminuição do consumo, essa retração faz com que as empresas também tenham que se ajustar a essa produção. Agora a gente nota o seguinte, que com essa situação de retração do consumo, nós tivemos aí também uma retração no consumo de petróleo. E aí esta situação levou a Arábia Saudita e Rússia a tentarem um acordo para diminuir a produção de petróleo e manter os preços nos mesmos patamares. Acontece que a Rússia não aceitou esse ajuste na diminuição da produção do petróleo e a Arábia Saudita, em retaliação, acabou aumentando a sua produção. Essa retaliação era, de um lado, eu desafio um pouco a Rússia e do outro lado, eu tento compensar minhas perdas com uma produção maior. Certo. O que aconteceu com as bolsas no mundo, principalmente aqui no Brasil? Despencaram porque a Petrobras, por exemplo, com um barril a 30 dólares, ela não consegue remunerar de maneira como vinha fazendo os seus acionistas. O que acontece? Há uma tentativa de vender rapidamente essas ações. Quando muita gente procura vender essas ações, o preço delas cai, e cai de maneira muito abrupta, o que levou na segunda-feira, do dia 9, ao circuit breaker. Começou as ações a caírem mais que 10%. Em relação ao pregão anterior, você para ver se o mercado consegue raciocinar. Se acalma, respira fundo, vamos dar 30 minutinhos e aí a gente reabre o pregão. Aí o que acontece? Houve uma calmaria, tal, fechou ainda em negativo, foi bastante impactante, mas de qualquer forma não né? Na quarta-feira, novo circuit break. Por quê? Porque a Organização Mundial do Comércio transformou a epidemia em pandemia. Ele falou, olha, realmente o mundo inteiro... A OMS, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou a pandemia e isso daí fez com que os mercados no mundo inteiro se retraíssem. E, é claro, o Brasil também. Novo acionamento do circuit breaker para resfriar os ânimos, para acalmar as pessoas. Mas o fato foi que na quinta-feira, com o governo americano, Donald Trump, anunciando o fechamento das fronteiras americanas com a Europa, né, as companhias aéreas, nenhuma companhia aérea é dona de avião, elas na verdade pagam o leasing, ela tem toda a tripulação para sustentar. E se você tem o seu maior fluxo, que é com a Europa dos Estados Unidos, fechado, você vai ter um prejuízo tremendo. Já as companhias low cost da Europa já vinham sofrendo de maneira bastante significativa. Nesse caso aí, então nós tivemos as companhias aéreas americanas com as suas ações sendo desvalorizadas de maneira única. E com isso uma cadeia de outras empresas
que estão atreladas de alguma maneira, e aí nós tivemos o acionamento de 2 vezes do Circuit Breaker aqui no Brasil, né, na B3, na nossa Bolsa de Valores, tá certo? Tentando conter isso daí. Claro, as ações caíram enormemente. Na sexta-feira, você teve um fluxo de compra muito grande. Hoje nós devemos abrir vendendo, porque as pessoas que compraram aquelas ações baratinhas, agora eles querem realizar o lucro. E aí isso leva a uma nova derrocada da Bolsa. Então nós vamos passar por este ciclo de altos e baixos ao longo dos próximos meses, isso tranquilamente. Até porque as autoridades de saúde estão prevendo um surto da doença justamente nos próximos meses, entre abril e maio, né? Agora, professor, nesse histórico, breve relato que o senhor fez aí, aliás, do contexto, o dólar chegando até a R$5, né? Há uma tendência de queda, o dólar vai continuar subindo? Olha, na verdade, o dólar deve se estabilizar muito alto, simplesmente porque quando você foge da Bolsa de Valores, né, você precisa procurar um porto seguro para colocar o seu dinheiro. Qual é o porto mais seguro que as pessoas sentem, que o investidor sente? É no dólar americano. Então, o que acontece? Quando você tem muita gente comprando dólar, muita gente vendendo as ações e comprando dólares, evidentemente as ações caem na mesma proporção que aumenta o preço do dólar. Então a gente pode ter uma expectativa de que este dólar continue aí nessa trajetória um pouco errática, mas subindo e descendo, muito próximo sim aos R$5, uma taxa de câmbio bastante valorizada, acima do câmbio real, mas puxado justamente por essa demanda maior de procura de um porto seguro para você colocar o seu investimento. Agora, isso é bom para o exportador, né? Mais ou menos. Ele é bom para o exportador, mas vamos pensar o seguinte, quem está vendendo soja, por exemplo, o mercado internacional está pagando alguma coisa em torno de $10 a saca de soja. Ora, se a taxa de câmbio está 3 por 1, ele recebe R$30 por essa saca de soja. Se tiver 5 por 1, ele recebe 50. Mas acontece que, então parece que é uma boa. Acontece que muito da produção de soja depende de insumos importados. Então o que acontece? Também aquele insumo vai subir. Então o que acontece é que a gente vai ter um patamar de preços de produção mais elevados. Então que se no primeiro momento fica parecendo que o agricultor, que o exportador está ganhando, num segundo momento, na hora dele refazer a sua produção, ele vai perceber que os gastos também aumentaram. Então é preciso ser muito ponderado na hora de achar que alguém está ganhando e alguém está perdendo. Na verdade, a economia mesmo está... A economia está perdendo e há uma possibilidade de inflação. Quando você exacerba as exportações, o que acontece? Para vender a mesma saca de soja aqui no mercado interno, evidentemente você vai ter que pagar o mesmo que o mercado externo está pagando, que é, vamos supor, nesse exemplo meu, R$50. Ora, farelo de soja e óleo de soja vão subir para o mercado consumidor interno, o que já está acontecendo, por exemplo, com o trigo. Tá certo? Então, o fato é que o pãozinho nosso está ficando cada vez mais caro porque o nosso trigo é importado. É isso que eu ia te perguntar agora. Para o consumidor comum, né, como nós, o que impacta essa crise com todos esses fatores que o senhor mencionou? A alta de dólar, a queda da bolsa, tudo isso provocado também um pouco pela pandemia do coronavírus. Para o consumidor final... Olha, para nós todos, os impactos são bastante negativos. Primeiro, todas as vezes que as ações das empresas caem, também cai a geração de emprego, principalmente o emprego formal. Então nós, no Brasil, que estamos com uma taxa de desemprego ainda altíssima, em torno de 11%, não vamos conseguir recuperar com uma oferta de postos de trabalho de qualidade aquilo que a gente esperava. Então, esta é a primeira consequência, menor abertura de postos de trabalho. Também isso vai refrear a demanda, menos salários, menos ganho, também vai refrear a demanda por toda uma série de produtos. E então, isso vai acabar agravando mais ainda a crise que nós estamos vivendo. Por outro lado, há a possibilidade de um pico inflacionário. Nós estamos vivendo um momento onde a demanda está tão pequena que ela não consegue fazer com que os produtos realmente subam. Mas tem um custo, quando a gente tem a inflação de custo, quando a matéria-prima sobe, mesmo que a demanda caia, o preço vai continuar subindo.
tá certo? Então, o que a gente pode ter é um repique inflacionário com inflação de custo. É o caso, por exemplo, do pão francês. Ele vai subir, independente se houver demanda ou não demanda. A matéria-prima simplesmente está mais cara. Quer dizer, o poder de consumo cai. Cai o poder de consumo. Então, tudo isso daqui tem um processo, um agravamento, né, que se retroalimenta, mostrando aí um cenário delicado para o Brasil, para o mundo, mas fundamentalmente aqui para o Brasil. E no caso do Brasil, tem um outro fator também, né, professor, que já preocupa os analistas, que é essa queda de braço entre governo e Congresso, por conta da aprovação aí de reformas. Tem a questão do orçamento impositivo, que gerou toda essa polêmica. Isso é um fator também que agrava a crise no mercado interno aqui, né? Agrava a crise principalmente porque é preciso que o dinheiro proveniente aí do governo federal, principalmente, tenha espaço para investimento. Nós tivemos um PIB absolutamente ridículo no ano passado, porque nós só tivemos um agente que impulsionou o consumo. Nós temos 3 grandes agentes: as famílias, as empresas e o governo. O governo endividado, precisando caminhar para um reequilíbrio fiscal, não pôde fazer investimentos. As famílias endividadas e alta taxa de desemprego também fez refluir o consumo dessas famílias. Quem é que fez os investimentos necessários? Somente a indústria, que cresceu mais de 2%, mas ela é pouco significativa nesse contexto total. Ela responde talvez por 20% do PIB, então ela sozinha não consegue fazer esse crescimento. Então agora essa queda de braço, que obriga o governo a fazer alguns tipos de gasto que não estão pautados no investimento, é complicado sim e pode agravar um pouco a situação. Ainda bem que o governo fez a sua parte, conseguiu aprovar reformas importantes, porque senão ela perderia simplesmente a sua capacidade de fazer um enfrentamento, inclusive com essa pandemia que se instala agora no Brasil e deve ter o seu pico. A gente viu lá na Itália o pico ocorrer um mês depois da primeira constatação de pessoas ali contaminadas. Então nós imaginamos que esse pico vai acontecer aqui no Brasil. Ela vai vir embutida com outras doenças, talvez outras doenças virais, a gripe, que vai acabar se confundindo com isso daqui. Então, o cenário que se avizinha aqui, nesse primeiro semestre, é um pouco desafiador, né? Agora, claro que a partir do mês de maio e junho, nós temos muita esperança que as coisas vão se ajeitando, principalmente porque, a partir de maio, nós já devemos ter a vacina para o coronavírus e ela disseminada aí em junho e julho. Então o mundo começa a ter mais tranquilidade e há uma demanda reprimida, né? Porque tudo isso daqui acabou confluindo por uma repressão na demanda. Nós não vamos conseguir recuperar toda essa demanda perdida no primeiro semestre, mas nós teremos um segundo semestre muito impulsionado por esse represamento. Agora, o senhor que faz também pela Universidade Tecnológica Federal a pesquisa mensal da cesta básica, o senhor já mencionou a questão da alta do trigo, que já está impactando no preço do pão francês. Com certeza também a cesta básica deve ter uma alta aí significativa. Na verdade, nós estamos apostando que não. Embora o trigo e o óleo de soja venham a apresentar uma alta, a demanda de carne pelos chineses caiu significativamente. E como nós tínhamos uma inflação muito grande no mês de dezembro, em função da carne, que representa aí 40% na formação da cesta básica, e ela vem diminuindo de preço significativamente, ela vai acabar ajudando a corrigir este processo inflacionário. Então a ideia que a gente imagina é que não tenhamos aí um impacto muito grande na cesta básica por causa de um produto compensando a alta dos outros. Não, pelo menos isso é um alento, né? Isso é um alento, certo? Agora, o governo, de que forma ele pode atuar, quando eu falo governo, e também com responsabilidade do próprio Congresso, para que os impactos aqui internos sejam minimizados, professor? Primeiro, usar de inteligência e acreditar que o coronavírus é uma pandemia e ela vai trazer impactos na economia. O governo tem que ser muito ligeiro na hora de socorrer alguns setores e promover uma dinâmica de consumo. Então, a primeira coisa que a gente está percebendo é a liberação da primeira parcela do 13º para os aposentados. Isto é de suma importância
para colocar algum dinheiro na mão das pessoas para que esse consumo comece a reagir. É necessário fazer alguns tipos de investimento ou promessas de investimento na infraestrutura do Brasil, que são os melhores tipos de investimento, porque além de gerar emprego, gerar movimentação, ela melhora o risco Brasil, ou a produtividade no Brasil, o que é muito interessante. Então, com alguma inteligência e juntando o poder legislativo e o executivo, principalmente, que eles entrem em sintonia para superarem essa crise que nós estamos vivendo. Inteligência por parte do mandatário da nação, mas responsabilidade, porque inclusive incentivando manifestações, indo na contramão do que as autoridades de saúde estão pregando. É exatamente isso. O que a gente percebe é uma falta de sintonia, uma falta de percepção, uma falta até de elegância no trato da coisa pública e das pessoas. Então é preciso a gente retomar uma noção coerente e se manter de forma coerente em situações dessa natureza. Nós precisamos ter pessoas que com muita lucidez e racionalidade se comportem conduzindo o nosso povo para uma situação que está conflagrada aí, mas que a gente precisa melhorar. Nós temos um enfrentamento para fazer e precisamos de muita inteligência, muita harmonia por parte do poder incumbido. Tá certo. Professor, para a gente encerrar falando um pouquinho da economia local aqui de Londrina, o que tem muito a ver com geração de empregos. A gente sabe que a cidade sempre fica abaixo das outras principais cidades do estado. Alguma possibilidade nesse ano de haver melhoras nesses indicativos em relação à geração de empregos em Londrina? Sim, eu vejo com muito bons olhos. A gente tem acompanhado principalmente o setor da indústria eletrometalmecânica aqui na nossa cidade, na região, e eles vêm apresentando uma retomada, embora ainda vagarosa, mas uma retomada muito consistente. E nós estamos percebendo muitos investimentos em melhorar a produtividade. Isso significa que mesmo que a gente tenha algum inconveniente ao longo desse primeiro semestre, nós estamos preparando uma base produtiva muito mais azeitada para o segundo semestre. Então a gente pode ver que vencida essa etapa que nós temos que passar, não vai ter jeito, mas nós imaginamos um segundo semestre de 2020 muito auspicioso. A construção civil retomando as suas... Retomando, a construção civil é fundamental, principalmente para a geração de emprego e renda para aquelas classes mais baixas, onde nós temos ainda um nível de desemprego muito elevado e a informalidade. A construção civil vem para ocupar este vazio e gerar empregos para esta massa, talvez um pouco menos qualificada, mas super importante. Então, a construção civil tem papel preponderante na reação econômica da nossa cidade. Tá certo. Professor, o senhor voltou recentemente de Itália, agora queria que o senhor falasse nesse encerramento a situação que o senhor percebeu lá, nesse período de 3 meses que o senhor ficou lá, e o senhor voltou um pouquinho antes dessa pandemia tomar corpo, mas de qualquer forma já num cenário de crise, né? É verdade, principalmente ali na região do Vêneto, da Lombardia, onde está Milão, e mesmo da Emília-Romagna, nós já vínhamos percebendo ali as notícias nos colocando a par daquilo que vinha acontecendo. E rapidamente fecharam escolas, fecharam cidades, regiões inteiras ficaram sob quarentena, e isso acabou se disseminando para toda a Itália e causa uma convulsão. É bom a gente não esquecer que 13% do PIB da Itália é do turismo. O turismo absolutamente zerou lá na Itália. A produção industrial, que está muito calcada no norte da Itália também, sofreu muito. 40% do PIB da Itália é proveniente da região norte. Então, o que nós vimos? Um impacto muito grande com essas cidades fechadas. A mesma coisa deve acontecer, deve ser replicada aqui no Brasil, por isso a nossa atenção. E claro, solicitando sempre que o poder público, principalmente, e as pessoas tenham a clara noção de fazer esse enfrentamento com muita inteligência. Tá certo. Eu conversei com o professor Marcos Balducci, ele que é economista, professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também colunista da Folha. Professor, muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo de volta aqui ao nosso país. Obrigado e vamos em frente. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!